Dito isso, é dever moral do MBL expulsar esse hipócrita do c... Como é gostoso poder criticar o MBL quando eu quero, e não porque um vagabundo mandou de dentro do quarto. Não é normal homens adultos com comportamento de criança, de adolescente. Não é normal isso, gente. Cara que se diz anti-aborto, que construiu parte da sua carreira política, né, fazendo esse tipo de militância, indo para debate, dizendo que aborto é assassinato, e agora vejam só, ele tentou induzir a sua ex-namorada a abortar o próprio filho. O Guto Zacarias, ele é militante anti-aborto, ele fala que aborto é assassinato e ele vem com esse papo de conservadorismo, de defesa da família. Mas na hora que é com ele, ele vai lá e tenta coagir a ex-namorada a fazer aborto. Diante de toda essa polêmica do Guto, Danilo Gentili e André Guedes se pronunciam e criticam Guto Zacarias, e aproveitam para responder Nando Moura. André Guedes começa tuitando: O fato é que essa treta envolve uma criança. Já sabem como vai reagir o palhaço amanhã, né? em resposta ao primeiro vídeo de pronunciamento de Guto Zacarias. No dia seguinte, Nando Moura posta um vídeo sobre a polêmica do Guto Zacarias, e André Guedes responde: Sexta-feira Santa, e adivinha o que é que tem no canal do Grande Cristão? Após vazar os áudios do Guto Zacarias, André Guedes comenta. Que coisa vergonhosa, nojenta e asquerosa. Um perfil do X responde: Ué, mas o Nando Moura não tava errado? e André Guedes responde: Você acha normal que esse sujeito trate um tema privado envolvendo família com essa levianidade canalha, assassinar a própria filha, que faça uso de uma menor de idade, que amanhã terá pleno entendimento do que está sendo dito, pra fazer ataques políticos motivado pelo seu ego gigantesco? O erro privado do Guto, algo asqueroso, nojento e que não condiz com o discurso dele, o que torna tudo ainda pior, não muda o fato de que esse cara é um verme. Em seguida, ele comenta: Essa história do Guto Zacarias estigmatiza ainda mais o discurso contra o aborto, porque reforça a tese progressista que, no escurinho da vida privada, todo conservador aborta, caso necessário. O que mais assusta é a forma natural como ele discorre sobre os meios abortivos. Parabéns. e Nando Moura responde no canal dele: Erro privado, seu filho da... O cara tentou matar a própria filha, prevaricou como deputado, coagiu uma mulher grávida e foi denunciado pela polícia e o Ministério Público. Vai ter mais misericórdia no inferno para o Ben Pontes que para um lixo como André Guedes. Atenção, hein? Ben Pontes já está sendo absolvido pelo tribunal de Nuremberg. Aparentemente, criticar e discordar da postura nojenta e verminosa dele é mais grave do que ser um suposto neonazista, que é o que ele acusa Ben Pontes de ser. Esse cara deseja tanto o inferno pros outros que acabará encontrando pra si. André Guedes também comenta: Todo mundo sabe que o Nando Moura vai cantar de galo no long run, não sabe? Ele é o sujeito que aposta na quebra das pessoas e projetos. Fica do alto da Torre de Marfim torcendo pelo tropeço alheio, só pra depois ter o prazer de dizer que avisou. Ele seria o fariseu criticando Jesus porque resolveu fazer alguma coisa e curar alguém. Afinal, é um sacrilégio fazer milagres aos sábados. Ele sabe que as pessoas são falíveis, assim como ele mesmo também é um poço de erros e contradições. Mas no neo dele, isso pouco importa. Basta criar uma versão distorcida da realidade para a própria bolha, em que a ele tudo é permitido. Aos inimigos, o rigor da regra. É permitido indicar amigo para trabalhar em gabinete de político e, em seguida, criticar quem trabalha em gabinete de político. Aqui André Guedes faz referência a uma história que o Nando Moura teria indicado um amigo pessoal para o gabinete de Gil Diniz, e Gil Diniz teria recusado. Continuando: É permitido perseguir e criticar quem anuncia apostas enquanto mantém cotas num resort com cassino. É permitido xingar os outros, pois figuras públicas podem ser criticadas, mas quando é xingado de volta, se vitimiza dizendo que é uma grave ofensa contra um professor de música. Na próxima grande cagada do MBL, porque agremiações de pessoas costumam fazer merda cedo ou tarde, esse cara vai sapatear e dizer que sempre avisou. Isso é óbvio, mas podem pintar. Se os seus últimos cavaleiros, um pequeno grupo de 5 ou 6 pessoas, fizeram merda, imagine um grupo com milhares de pessoas. Nando sabe que está comprando ações na baixa, por isso fala tanto na tal colheita. Aposta na falibilidade humana e sabe que cedo ou tarde vai poder se vangloriar de ter sido o grande visionário do pecado alheio. Fala e age como se fosse algum tipo de mensageiro de Cristo, mas ignora que diabo vem do latim diabolus e significa justamente aquele que acusa. Ele está sempre à espera da queda alheia, nem que pra isso tem que botar a perna. Em seguida, André Guedes responde ao próprio tweet e comenta: Entre aspas, na próxima grande cagada do MBL, porque agremiações de pessoas costumam fazer merda cedo ou tarde, esse cara vai sapatear e dizer que sempre avisou. Isso é óbvio, mas podem pintar. Fecha aspas. Avisei em fevereiro, era óbvio. Esse merda, esse palhaço, esse lixo humano está fazendo exatamente o previsto. Dito isso, é dever moral do MBL expulsar esse hipócrita do c... Embaixo, um apoiador do MBL responde: Pra mim até a desculpa do Guto foi ruim, e até atrasada. Eu confesso que também pensava que tinha que expulsar mesmo. Porém, pensando agora, pra quem não levou adiante e se mostra arrependido, talvez seja um aprendizado, e expulsão seja muita punição, mas tem que haver um escrutínio. André Guedes responde: O cara fez um vídeo putinho com a militância de direita que está cobrando ele, incitando guerra ideológica, tratando os eleitores que nem gado. O mínimo a ser feito era pedir perdão de joelhos. A galera dos 3 quadradinhos tá passando pano pro Guto mesmo, né? Que bacana. Já vi isso se repetir com diversas militâncias. Quando surge a cagada, é um choque, todo mundo revoltado. Aí você pensa, que legal, a galera tem pensamento crítico. De repente surge um briefing bem merda pra passar pano. Nesse caso, é o, vejam, ele se arrependeu. Foi apenas um pensamento. Eu realmente não acredito que engoliram essa. Como é gostoso poder criticar o MBL quando eu quero, e não porque um vagabundo mandou de dentro do quarto. Um apoiador do MBL comenta: Pode criticar à vontade, mas você não faz parte do MBL pra exigir que ele seja expulso. Não seja um moralista babaca. Não somos nós que estamos passando pano. É você que está jogando gasolina. Se enxerga. Moralista babaca é quem fica enchendo a boca pra falar publicamente contra o aborto, mas no privado, na mesma época em que tem esse discurso inflamado, fica sugerindo clínica para a mulher abortar. Daí, isso depois vaza e atrapalha todo o discurso de quem é pró-vida, dando munição pra progressista aborteiro. Isso sim é sinalizar virtude. Danilo Gentili também comentou sobre o caso, mas não se aprofundou muito. O primeiro tweet foi: Em 2010, eu fiz um show na véspera da eleição e transmiti ao vivo e de graça pra todo mundo. Fui o primeiro a fazer isso. E na época já zoei conservador brasileiro, estilo Guto Zacarias. Progressista brasileiro odeia a polícia até que lhe roubem o seu iPhone. E conservador brasileiro é contra o aborto até que... Veja um vídeo que ele postou. Porra, fica Serra e Dilma discutindo aborto, não é pra discutir isso agora. Agora é tarde, eu já tô aqui.
Não dá pra ser radical. Um é contra o aborto, a outra é a favor. Não dá pra ser radical. Por exemplo, eu sou contra o aborto, mas em algumas ocasiões eu sou a favor. Por exemplo, quando o filho for meu. Horas depois ele posta. Quem fez isso? E posta uma imagem feita por IA, do Guto Zacarias, no meio de várias feministas, fazendo referência a um vídeo antigo de uma música cantada por feministas, que virou meme nas redes sociais. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o amor seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca. Eu não vou colocar a música toda pra vocês não morrerem de vergonha aí. Tamir Felipe, Charles Barkley e Frederick Krepp também comentaram sobre esse assunto. Guto Zacarias, isso não é normal. Esse vídeo vai especificamente para os jovens que acompanham o MBL Missão. Você já deve estar sabendo sobre o escândalo que envolve o deputado estadual Guto Zacarias, onde vazou o processo ali com áudios e informações dele coagindo a ex-namorada a cometer um aborto. Mas eu acho que a situação serve como estopim para reforçar uma coisa que eu tenho dito há muito tempo pra galera que segue o MBL, que acha que alguns comportamentos absurdos que acontecem sistematicamente é normal. E não é. A atitude do Guto, pra mim, é uma das mais covardes que existe. Porque no momento adverso ali, aparentemente é uma gravidez indesejada. É o momento onde a namorada dele precisava de suporte, de companheirismo, de um parceiro. E ali ele foi tudo ao contrário, né? Tava tentando coagir a menina a cometer um ato da qual ela não estava querendo cometer. E um agravante que deixa a atitude mais drástica e mais canalha ali é o fato do Guto Zacarias ter 23 anos, né? Ali no vídeo de pronunciamento ele se comporta como se fosse um adolescente, tem 23 anos, é um homem barbado, já era um homem barbado, já era um homem. Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos de idade e ela com 22, e discutimos essa hipótese absurda, assim como discutimos várias outras hipóteses. E falando como se fosse um guri, uma criança, um adolescente. E além disso, o Guto Zacarias, deputado, recebe 34 mil reais, ou seja, a questão financeira não seria nenhuma questão para ele honrar os compromissos dele, honrar as responsabilidades dele de fazer filho e assumir o filho, cuidar do filho, prover a manutenção do filho e educar o filho, né? Eu não sei nem por que ele estava justificando que estava em um momento de pressão. Dá pra você ser contra o aborto e, num momento de pressão, pensar em fazer alguma besteira. Que momento de pressão é esse, cara pálida? Esse é o foco do vídeo que a gente vai conversar daqui a pouco, que é: não é normal homens adultos com comportamento de criança, de adolescente. Não é normal isso, gente. Ai, Tamir, mas o Guto se arrependeu na hora da bobagem que ele tinha feito. Quem pode provar isso? É só a palavra dele falando. Aliás, as mensagens mostradas na denúncia provam justamente o contrário, que 20 dias depois do filho dele ter nascido, a ex-namorada dele estava cobrando ele para ir registrar a criança, ou seja, para honrar com os seus compromissos de homem, para honrar com os seus compromissos de cidadão. Um repórter esquerdista ainda tentou dizer: mas você nunca posta a foto da criança nas nossas redes sociais. E minha resposta foi: é claro que não. Se a própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo recomendou que eu usasse carro blindado e segurança por conta das ameaças que eu sofro de PCC e Comando Vermelho, eu vou ficar postando foto da minha filha de 1 ano de idade nas redes sociais pra quê? Ô cara pálido, então por que você tá expondo a mãe da sua filha nesse pronunciamento pra salvar sua pele? Pra melhorar sua imagem? Ser político no Brasil é um negócio muito fácil, né? Aqui o político, ele faz o que quiser, ele fala o que quiser, ele é incoerente o quanto quiser, e ainda assim ele sempre tem uma grande massa de apoiadores ali pronta para defendê-lo a todo custo. Esse caso do Guto Zacarias, ele deixa isso muito evidente, né? O cara que se diz anti-aborto, que construiu parte da sua carreira política, né, fazendo esse tipo de militância, indo para debate, dizendo que aborto é assassinato, e agora vejam só, ele tentou induzir a sua ex-namorada a abortar o próprio filho. E só não foi abortado porque ela não quis abortar, não à toa isso foi motivo de desavença entre os dois. Não à toa ela abriu uma denúncia contra ele, porque eles brigaram por conta disso. Ela pode até ter se arrependido depois da denúncia, mas ela fez a denúncia porque eles estavam discordando, porque ela não queria abortar. E aí, como ele não podia obrigá-la, né, ela teve o bebê e naturalmente ele teve que assumir, porque o filho é dele, né? Imagine, um parlamentar que ganha mais de 30 pau por mês, a mulher tem um filho dele, e ele vai fazer o quê? Não vai assumir o bebê? É evidente que ele tinha que assumir.
É evidente. Eu nem duvido que ele seja um bom pai, que ele não dê tudo que a criança precisa, tá? Não tô entrando nesse mérito aqui. O meu ponto é o tamanho da hipocrisia. O meu ponto é que o discurso é um e a prática é outra. E o discurso é um discurso moralista para ganhar voto. Essa que é a verdade, infelizmente. Essa que é a verdade. E o cara deixou claro, que ele manipula as pessoas, tá? Deliberadamente. Veja o próprio áudio, né? Ele diz que o discurso dele anti-aborto é exagerado justamente para poder fazer com que as pessoas não façam, certo? Mas que ele sabe que o aborto é plenamente seguro, né? Ele inclusive fala detalhadamente de como é o procedimento. Não, veja, se a clínica for boa, o negócio é rápido, 25 minutos, é pouquíssimo invasivo, tá? O risco para a mãe é zero. É muito engraçado porque ele trouxe os argumentos que a esquerda utiliza, tá? Para defender o aborto. Ou seja, ele sabe qual que é a verdade sobre o assunto, mas ele deliberadamente decide fazer pânico moral em cima disso, tá? Porque tem muita eficiência. O Brasil é um país profundamente conservador, a maior parte das pessoas não são favoráveis ao aborto, então esse é um tipo de pauta que dá muito voto, tá? Muito voto. Bom, gente, ontem saíram alguns áudios do Guto Zacarias, deputado estadual do Missão, né, do MBL de São Paulo, coagindo a ex-namorada dele a fazer aborto, né? Isso é parte de uma denúncia do Ministério Público de São Paulo, tá? Não é uma denúncia da ex-namorada dele, igual alguns defensores estão falando. E tem muita gente se passando para defender o Guto, numa forma totalmente fanatizada, como a gente está acostumado a ver nesse tipo de militância política, né? Especialmente essa militância mais fanatizada, que muita gente associa ao petismo e ao bolsonarismo, só que nessa hora o MBL faz igualzinho, né? Que tá todo mundo se passando aí e, assim, gente, quer que desenhe? Vamos desenhar. O Guto Zacarias, ele é militante anti-aborto, ele fala que aborto é assassinato e ele vem com esse papo de conservadorismo, de defesa da família, mas na hora que é com ele vai lá e tenta coagir a ex-namorada a fazer aborto, tá? Não só isso, no vídeo, no áudio que ele publicou, no áudio que saiu, no áudio que foi vazado, o Guto, ele fala abertamente que o discurso que eles fazem contra o aborto é um discurso exagerado para poder pegar as pessoas, ou seja, ele está chamando a própria base dele e você aí que está defendendo ele de trouxa e de otário, porque ele sabe muito bem que o discurso é um para ganhar voto dos outros, mas a prática é outra, completamente diferente. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais notícias. Lembrando que para ver todas as lives na íntegra, siga o MB Live TV. E para mais cortes como esse, siga o Nova Trincheira.